segunda-feira. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje que vamos ler e partilhar é o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada, e a partir daquele dia, daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, o Senhor nos fala de duas curas. Mas o ponto principal, que é um ensinamento para mim e para você nesse dia de hoje, é que a primeira cura, esse pai vai até Jesus e a palavra diz que ele inclinou-se profundamente diante de Jesus. E ele disse: a minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. O primeiro fato que o Senhor nos ensina nesse dia de hoje do Evangelho é desse homem que sabe que a filha morreu, mas ele se inclina profundamente diante de Jesus, porque ele sabe, ele acredita nisso, que se Jesus impor as mãos sobre ela, ela viverá. E o segundo fato é que no caminho, na ida para a casa dele, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, ela pensa consigo mesmo: se ao menos tocar a orla do manto dele, eu ficarei curada. O Evangelho hoje apresenta para mim e para você duas pessoas em situações impossíveis para nós. A primeira da menina que está morta, que o pai sabe que ela já havia morrido. A segunda dessa mulher do fluxo de hemorragia que já havia gastado tudo e não havia ficado boa. E ambos, tanto esse pai como essa mulher, têm essa confiança de que Jesus pode curá-la, pode salvá-la. E quando ela toca no manto de Jesus, na orla do manto, ela fica curada. E Jesus olha para ela e diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Aí a gente vê hoje, o Evangelho de hoje nos falar desse Jesus que nos conhece, que sabe o tamanho da nossa fé, mas sabe também o tamanho da nossa necessidade. E no fechamento do Evangelho, ele fecha nos mostrando, até no caminhar, quando ele cura a mulher com fluxo de hemorragia, no meio daquela multidão, que esse Jesus não é um Jesus do oba-oba, não é um Jesus que quer grandes focos, grandes holofotes, quando essas curas acontecem, ou para realizar essas curas é necessário tudo isso, essa grandiosidade. A mulher, mesmo no meio da multidão, Jesus fala apenas com ela. A mesma coisa quando ele chega na casa desse homem, que havia tocadores e ficavam caçoando dele, porque ele disse que a menina estava apenas dormindo. E ele pede para retirar aquela multidão. Aí nós entendemos que para Jesus nos curar não é necessário tantos holofotes, tantos alardes. E quando ele fica só, mais a família no quarto daquela menina, ele diz: levanta-te. E a menina se levanta.
Ele toma a menina pela mão e ela se levantou. Isso também o Evangelho nos ensina, que quando Jesus quer nos curar, Ele nos toma pela mão. Ele nos diz coragem. Ele nos fala prontamente que nós estamos curados, e nós sabemos que estamos curados. Porque aquela mulher do fluxo de hemorragia, antes de Jesus falar a ela que ela estava curada, ela já havia sentido que ela estava curada. Esse pai também que se prostra diante de Jesus, ele se prostra confiante de que Jesus pode ressuscitar a filha dele. Então que essa segunda-feira seja para lermos e relermos esse Evangelho. Mas não só para isso, só por ler, mas para nos fortalecer, para alimentar nossa fé em Jesus. Que possamos pedir nesta segunda-feira: vem, ó Espírito Santo, vem me batizar. Vem, Espírito Santo, me fazer ter a mesma fé desse pai, ou me fazer ter a mesma fé dessa mulher, desse fluxo de hemorragia, que enfrenta essa multidão para ser curada. Vem, Espírito Santo, alimentar minha fé nesse dia em Jesus, seja qual for a minha situação, a minha enfermidade. Me dá essa certeza de que Jesus pode me curar, de que Jesus pode vir em meu socorro. Porque é para isso que a palavra do Senhor serve, para nos alimentar, para nos levar para o Senhor, para nos fazer, nos proporcionar esse encontro com Jesus. Então que essa palavra me encha nesse dia, que essa palavra lhe preencha você que está ouvindo ou que está assistindo, que ela lhe preencha não somente com as letras, mas com a fé, com o Espírito Santo. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de alimentarmos, de termos essa fé em Jesus. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos preencha de forma transbordante ao ponto de podermos partilhar e compartilhar essa fé uns com os outros. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.